Espírito Santo de Deus, tua presença me alegra. Maravilhoso é te sentir, doce presença. Espírito Santo de Deus, tua presença me consola. Maravilhoso é te sentir, não vai embora. 22, versículo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 6. Hoje o Senhor vem nos falar de um grande coração quebrantado, de um grande homem que aos olhos até mesmo de Deus não era alguém agradável ao Senhor, não era alguém que, assim como um dia eu e você, não estava no caminho do Senhor. Mas depois de um encontro pessoal que ele teve com o Senhor, ele se converteu. Talvez naquela época não tivesse um grupo de oração, talvez não tivesse esse momento de intimidade com Deus, mas Deus olhou para aquele pobre homem, foi tão misericordioso com ele, que olhou e viu uma missão para ele. Muitas das vezes, aonde nós olhamos e vimos miséria, o Senhor vê graça. E muitas das vezes, o que os olhos julgam, o coração perdoa. Quem não trouxe a Bíblia, vamos meditar um pouquinho, escute atentamente aquilo que o Senhor vai falar. A palavra diz, no entanto: aconteceu que na viagem, estando por perto de Damasco, ali pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: levanta-se e vá para Damasco. Aí vão te explicar tudo o que Deus quer que você faça. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Havia na cidade certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto a todos os judeus que aí moravam. Ele veio ao meu encontro e me disse: Saulo, meu irmão, recupere a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Então ele me disse: o Deus de nossos antepassados o destinou a conhecer a sua vontade, a vê-lo justo, e ouviu a sua própria voz, porque você vai ser a sua testemunha de todas as coisas que viu e ouviu, diante de todos os homens. Agora, não perca tempo, levanta-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Depois, eu voltei a Jerusalém, e quando estava rezando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: depressa, sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que você dá a meu respeito. Então respondi: mas, Senhor, eles sabem quem eu era. Nas sinagogas andava prendendo e batendo nos que acreditavam em ti. E quando o sangue de Estevão, sua testemunha, foi derramada, eu mesmo estava lá,
apoiando aqueles que o matavam e guardando as roupas deles. Então o Senhor disse: vá, é para longe, é para os pagãos que eu vou enviar você. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Essa palavra, amado, de Saulo, né? Quem era Saulo? Saulo é Paulo, profeta que a gente conhece. Mas nessa passagem de Atos 22, Paulo estava narrando o encontro que ele teve com o Senhor. Em Atos capítulo 9, narra mais detalhadamente tudo o que aconteceu. A conversão de Paulo, né, de Saulo, aonde o Senhor impactou tanto a sua vida que até o seu nome trocou. O Senhor dizia: já não chamarei mais Saulo, mas sim Paulo. E aonde naquele momento Paulo narra que essa cegueira, né, que ele teve foi esse encontro especial com Deus. Amados, se nós estamos aqui hoje num grupo de oração, se nós estamos hoje aqui na igreja, é porque também você um dia teve um encontro pessoal com Deus. Que seja no seu batismo, que seja no seu crisma, que seja na sua primeira Eucaristia. Mas em algum momento você foi impactado por Deus, você se apaixonou por esse Deus e por isso você está aqui, né? Mas muitos de nós tivemos esse encontro, a gente chama no grupo de oração de primeiro amor, né? Quando você reconhece Jesus, reconhece Deus como seu Senhor, você se apaixona por Ele e você ali começa um processo. Amados, Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo matava os cristãos. Saulo era um homem desprezado pelos discípulos de Jesus. Até mesmo os discípulos tinham medo daquele homem, porque Saulo, além de ser muito carrasco, ele também era muito sábio. Ele conhecia muito da lei, ele conhecia muito dos documentos da igreja. E em nome da igreja ele matava. Em nome da igreja daquela época ele perseguia os apóstolos de Jesus. É por isso que Jesus, quando tem esse encontro com ele, faz essa pergunta para ele, diz: Saulo, por que me persegues? E naquele momento Saulo não teve dúvida em reconhecer que era o Senhor que estava falando com ele. Amados, aquele homem pecador, aquele homem tirano, aquele homem que tinha em suas mãos muito sangue de cristãos, naquele momento Deus olhou para ele com misericórdia. Deus não olhou para o pecado de Saulo, mas Deus viu ali um profeta, um homem a quem ele tinha que fazer uma missão. E Saulo vem dizer mais à frente, né? No versículo 16, o Senhor diz para ele: agora não perca tempo, levanta-se, receba o batismo e leve os seus pecados, invocando o nome do Senhor. E lave os seus pecados, invocando o nome do Senhor. Amados, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, os nossos pecados caem por terra. Não dá mais para a gente estar num grupo de oração, não dá mais para a gente viver dentro da casa do Senhor, vivendo os mesmos pecados, com as mesmas picuinhas, com as mesmas fofocas, com os mesmos disse-me-disse. Eu preciso, se eu fui batizado no Espírito Santo, porque batismo no Espírito Santo não é somente orar em línguas, não é somente você chegar numa igreja e fazer uma oração parecida com a oração em línguas. É se converter de coração. A partir do momento que você se converte, o seu pecado ficou para trás.
A partir do momento que você recebe o batismo no Espírito Santo, tudo que era velho ficou para trás. Tudo que você fez, tudo que você cometeu, seja qualquer que seja o erro que você tenha cometido, ficou para trás. Jesus perdoou todas as mortes de Paulo. Todas as mortes que Paulo, quando era Saulo, cometeu, Jesus perdoou. Se Jesus perdoou morte, qual é o seu pecado? Qual é a sua mazela? Você acha que o Senhor não vai te perdoar? Você acha que o Senhor vai ficar te acusando e dizendo para você: olha, Eric, naquele dia que você fez isso não. Jesus não faz isso. Deus não faz isso. Quem faz isso é o acusador. Quem faz isso é o inimigo de Deus. Mas Deus não olha para mim e vai apontar para mim os meus pecados. Ele não vai olhar para você e Ele não vai apontar para você os seus pecados. A partir do momento que você se reconhecer pecador, os seus pecados foram lavados e você é um novo homem, você é uma nova mulher. E Jesus deu uma missão para Saulo e disse: vai, sai daí, porque esse povo não vai te reconhecer quando você falar no meu nome. Por quê? Porque aquele homem era um assassino. Como muitas das vezes, amados, nós vimos aí dentro da igreja acontecer conversão. A gente vê muitas das vezes dentro das nossas igrejas, nas igrejas dos nossos irmãos evangélicos, pessoas que eram traficantes, pessoas que viviam uma vida errada e hoje estão aí servindo a Deus. E muitas das vezes a gente ainda olha para a pessoa e diz: mas fulano era isso e aquilo, e hoje ele está lá na igreja se dando de bonzinho. Sim, amados, porque quando o coração do homem se converte, verdadeiramente Deus faz a graça. Tudo que era velho ficou para trás. Amados, quando Deus quer, Deus faz. Certa vez eu estava no trabalho vendo um vídeo de um homem que se dizia ex-homossexual. E ele era transformado, o corpo dele era como um corpo de mulher. E ele dava o testemunho ali que ele tinha tido um encontro com Deus e toda a vida dele mudou. Ele não mais sentia atração por homem, ele modificou todo o corpo dele e ele estava casado, já tinha um filho, estava dentro da igreja profetizando no nome do Senhor. Mas, amados, para Deus aquele homem tinha mudado, mas para o homem as pessoas ainda olhavam para ele e diziam: não existe